Anacy Paim, recém-conduzida ao cargo, né, pelo prefeito Cober Martins Filho, volta a ser secretária de Educação do município, ela que também já foi reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, secretária estadual de Educação também, e assume mais uma vez o cargo no município de Feira de Santana. Secretária, é muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco no nosso programa Bom Dia Feira. Eu queria começar perguntando à senhora o tamanho desse desafio, né, de assumir a secretaria em um momento que a gente vive, né, de pandemia, um momento em que a gente teve praticamente perdido mesmo o ano de 2020 em relação às aulas, e 2021 também tanta incerteza. Como é que é para a senhora estar voltando à Secretaria Municipal de Educação em um momento como esse? Muito bom tê-la aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia a você, agradeço aí a oportunidade de estar no programa de tão grande audiência, a todos os ouvintes do programa Bom Dia Feira. É uma satisfação, como sempre, para estar levando a informação que é importante chegar próximo da população. É um desafio imenso, né? Educação sempre é muito grande, e a educação numa cidade como Feira de Santana, que tem uma dimensão territorial e um contingente populacional, como é a nossa Feira de Santana, uma capital regional de grande abrangência, o desafio é maior. E nesse momento ele se torna mais intenso ainda em decorrência da questão da pandemia. Nós tivemos aí o ano de 2020 sem ter a condição de ter as atividades presenciais para obedecer os protocolos sanitários. A questão da pandemia restringiu o acesso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em várias unidades. Essa regularidade ela deixou de ocorrer, e agora chegou o momento da retomada pedagógica, porque nós não podemos permanecer com os alunos fora do processo de ensino-aprendizagem de maneira nenhuma. É preciso buscar os meios, buscar exatamente o mecanismo necessário para que as ações pedagógicas ocorram. Não vamos poder ter atividades presenciais ainda não. Vamos trabalhar com atividades não presenciais, utilizando mídias alternativas, mídias interativas diversas, e aí viabilizar a continuidade dos estudos a partir dos 28 dias que foram desenvolvidos, ministrados em 2020. Vamos complementar o número de dias letivos, não é mais obrigado pela legislação cumprir os 200 dias por conta da questão da pandemia, mas é obrigado cumprir a carga horária de 800 horas. E assim vamos proceder. Bom, então nesse caso a ideia é recuperar 2020 e fazer 2021, 2 anos em um ano, seria mais ou menos isso, secretária? Mais ou menos isso. Nós temos 28 dias letivos que foram desenvolvidos em 2020. Nós vamos complementar. Então não tem matrícula para 2020, porque a matrícula existe. Ela foi efetivada, os alunos estão na rede, os alunos estão matriculados, eles vão ter o cumprimento da escolarização formal, correspondente ao ano letivo que eles estão vinculados desde do início de 2020, entendeu? Agora, para o segundo semestre de 2021, ano civil, nós vamos ter matrícula para ingresso regulado, que era correspondente ao ano letivo desse ano, entendeu? Então, agora serão presenciais. Acredito que, se tudo evoluir bem, como é o nosso desejo, em relação ao controle aí da pandemia, poderemos ter atividades presenciais no segundo semestre ou híbridas no segundo semestre, que é a tendência maior. Mas é difícil você fazer uma previsão agora, com certeza, porque os indicadores sanitários não nos dão a segurança para a tomada dessa decisão. O certo, importante, fundamental, é que as atividades pedagógicas devem ser recomeçadas. É importante, não temos a condição de continuar com o aluno fora do ambiente de aprendizagem, vai estar fora do ambiente escolar tradicional, convencional, mas vai estar envolvido num processo de aprendizagem. E esse recomeço, secretária, claro, os índices sanitários os índices da doença ainda estão altos, né? A gente sabe, a gente vai acompanhando a situação dia após dia, mas para fazer 2 anos em um, a gente sabe também que vai precisar do máximo de tempo possível nesse ano de 2021. Com que data se trabalha, com que projeção, pelo menos, se trabalha para início das atividades?
Olha, nós estamos tentando agilizar ao máximo todas as providências para iniciar em fevereiro. Claro, nós temos um percurso burocrático que é próprio do sistema público, que requer alguns procedimentos obedecendo essas questões administrativas. Tipo, eu preciso ter conteúdos digitais prontos, nós não temos esses conteúdos digitais, nós vamos que adquirir no mercado. Estamos com vários produtores de conteúdos para serem analisados, discutidos. O processo seletivo licitatório que vai definir a melhor escolha, mas temos que ter as referências para construir o termo de referência compatíveis. Já estamos trabalhando com 4 proposições, levando em conta alguns aspectos que são importantes. Primeiro, quer dizer, não é uma ordem cronológica de prioridade, mas são aspectos a serem considerados, que tenha uma relação direta com o cumprimento do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Isso é uma exigência que não podemos de maneira nenhuma deixar de cumprir, que tenha referências positivas no Ministério da Educação, portanto, apreciação, aprovação junto ao Ministério da Educação. Não podemos adquirir qualquer conteúdo digital sem ter essa segurança, que tenha interatividade com o aluno, com viabilidade de acesso online e offline. Nós temos uma rede com diferenças importantes que precisam ser consideradas, e aí o acesso ao aluno é fundamental. Não podemos tomar uma medida que contemple um determinado ano escolar e o outro fique excluído, portanto tem que ser uma proposição que contemple em harmonia, de maneira equilibrada, todos que estão na rede, principalmente anos iniciais e anos finais, buscando uma alternativa mais, vamos dizer assim, diferenciada para a educação infantil. E teremos que ter também a formação do docente. Não adianta eu adquirir o conteúdo digital, que tenha bem a estruturação, que seja compatível com tudo isso que eu falei, e não haja a formação do docente. É necessário, é fundamental que essa ação assim se desenvolva. Para isso, nós vamos ter que desenvolver um processo de pregão eletrônico para fazer a aquisição o mais rápido possível, e isso demanda tempo. No mínimo mais 20 dias depois que você tiver o termo de referência construído. Mas a ideia é começar tudo em fevereiro. Gostaríamos de ter feito antes, mas infelizmente eu assumi na sexta-feira, quinta foi a portaria, sexta eu assumi, e esses procedimentos são imprescindíveis, fundamentais, indispensáveis, e tem que considerar toda a ordenação que é estabelecida pelo sistema público, que aí você tem que seguir todo o processo seletivo para a contratação de serviços. Também nós vamos desenvolver uma proposição, e assim pretendemos, que contemple, como eu falei, mídias interativas diversas. Nós trabalhamos com alunos que têm acesso à rede, alunos que não têm. No que pede nossas escolas estarem bem equipadas, apenas 3 unidades do conjunto de mais de 200 unidades que não têm acesso à rede, mas o aluno não vai ter acesso à escola, ele terá esse impedimento por conta do protocolo sanitário. Então eu tenho que verificar exatamente o acesso, o que é que viabiliza mais facilmente o acesso do aluno ao ensino remoto, às proposições que aproximam dessas mídias que vão ser utilizadas, ou melhor, do conteúdo digital que você chegar até ele. Aí nós pensamos em utilizar tudo que tiver disponível. A secretaria, através da prefeitura, já adquiriu vários mini computadores que servem tipo tablet, que servem para que os alunos tenham acesso, mas não contempla 51 mil alunos, que são muitos. Então vamos usar, além da internet convencional, em qualquer que seja o meio de acesso de equipamento que ele tenha, de celular, de tablet, isso que nós vamos oferecer, também acesso pela TV e pela rádio. A rádio é um veículo super importante para o desenvolvimento desse tipo de projeto, e não podemos deixar a feira bem dotada dessa infraestrutura de comunicação, e que tenha um acesso muito mais fácil para a população. Então, conversamos com o prefeito a respeito e vamos articular uma ação envolvendo emissoras de rádio para chegar a algumas proposições de acesso ao conhecimento das
dos componentes curriculares dos anos escolares. Vamos definir quais as faixas etárias que serão contempladas pelo ano escolar compatível, utilizando também canal de TV e emissoras de rádio. Precisa ser versátil no acesso ao conhecimento, ao conteúdo digital, para contemplar toda a população. E é algo que não é difícil, é complicado, mas não é impossível, porque nós estamos usando experiências já realizadas em outras esferas, é claro, considerando a nossa realidade. Alô? Bom, secretária, a gente tem ouvido falar muito em legados pós-pandemia, né? Tanto no ponto de vista do comércio, empresarial, nas organizações, com a questão do home office. E agora a senhora traz aí alternativas, né? Para o ano letivo 2020 e 2021 a serem realizados nesse ano, utilizando muito dos meios digitais. Aí a pergunta que eu faço à senhora, isso pode ser levado como legado pós-pandemia? É algo que a senhora também pensa em solidificar esses processos durante esse ano de 2021, para depois a gente ter uma educação, claro, não substituindo toda a presencial quando possível ser presencial, mas com esse legado também? Eu acho super significativo a gente ter esse entendimento que as novas tecnologias, independente da pandemia, ela traz um componente de motivação para o processo de aprendizagem, porque ela aproxima o aluno do ambiente mais real possível, ela permite simulações significativas, ela atrai um movimento mais dinâmico que é próprio para a faixa etária que esses meninos estão. Eles tem um atrativo muito grande por esse meio tecnológico e, infelizmente, a pandemia vem trazendo todos esses outros indicadores negativos, mas também nos expõe diante de uma situação de maior aproximação com a tecnologia em todas as áreas, como você citou muito bem no âmbito econômico, e nunca vimos tantas pessoas realizarem reuniões utilizando meios virtuais diversos como hoje. É algo que tem uma tendência natural, mas a pandemia impulsionou essa utilização maior. É um meio de vários meios que você hoje utiliza. Então, para a educação, claro, nós vamos voltar para a metodologia presencial, com certeza, é a nossa meta, mas com certeza utilizando as novas tecnologias. Vários teóricos da área de educação sempre colocam: em breve nós não teremos ensino presencial e ensino à distância, nós teremos ensino de qualidade com utilização das novas tecnologias para mediar todo um processo de aprendizagem, para mediar todo um processo de avaliação e de acesso ao conhecimento. Então, o que vai ser implantado, é importante a sua pergunta, por isso, não é para esse momento, é algo que fica buscando fazer, como eu disse, uma modalidade híbrida, quando for permitido, nós espero no segundo semestre, e depois inserir no contexto de dinamização do processo de aprendizagem por todo o percurso. Isso é muito enriquecedor pela razão que eu já falei. É motivador para o aluno também. Agora precisa saber utilizar. Por isso que eu faço uma relação direta com o que for adquirido de conteúdo digital com a formação continuada do docente. Ele precisa ter essa preparação. O professor se deparou com uma situação sem tempo de planejar e agora é necessário a gente estar buscando executar as ações com esse equilíbrio entre o que vai ser desenvolvido e o processo de formação continuada do docente. Secretária, para ficar bem claro para os pais, né, que estão ouvindo nesse momento, os próprios alunos também, a senhora falou aí de dois anos letivos em um, né? Muito planejamento para isso, e que em 2020 o pessoal já está matriculado, então vai cumprir o ano de 2020, já existem as matrículas. Em relação a 2021, o pessoal vai ser convocado a fazer a matrícula, isso deve ser de forma digital, como é, ou vai ser o mesmo pessoal de 2020 também que vai estar automaticamente matriculado? E a própria atualização de cadastro também, como deve ser feito? Pergunta que os pais têm questionado muito. Não há necessidade de matrícula para retomada agora, nesse momento, porque eles já estão matriculados. Mas para 2021, o ano letivo convencional de 2021, que vai iniciar no segundo semestre letivo, no segundo semestre civil, é necessário ter matrícula, porque tem progressão, muda de turma, vai ingressar aluno no primeiro ano, que era de 5 na pré-escola, vai para 6,
vão sair alunos do nono para ir para o ensino médio, para o primeiro ano, e vai ter a progressão natural dos alunos do oitavo ano. E tem também novas admissões, novos alunos que ingressam na rede. Para esse semestre que vamos retomar 2020, não há necessidade de matrícula, volto a reforçar, porque todos estão matriculados. Agora, para a matrícula do ano seguinte, correspondente ao ano escolar que ele irá progredir, essa deverá ocorrer, sim, nós deveremos estar anunciando no momento próprio, através de edital de convocação de matrícula com acesso aos pais. Outra coisa importante que essa pergunta sua provoca, é necessário que eu faça o treinamento de docentes, envolva gestores, eu vou ter reunião com gestores essa semana, mas é fundamental, imprescindível, muito necessário que os pais saibam o que é que vai acontecer com seu filho, qual é a dinâmica de processo metodológico que a Secretaria irá desenvolver, como é o procedimento, de que maneira vai ser executado, não importa o nível de escolaridade dos pais, são responsáveis pelos nossos alunos, que precisam conhecer o que vamos fazer. Então, nós vamos organizar reuniões setorizadas, tentando agrupar as famílias por área, ou com distritos envolvendo mais, o mais possível o pessoal também da zona rural, também da sede, em momentos distintos, para que esse tipo de informação chegue até eles. E aí também veiculando na imprensa local informes bem curtos, mais objetivos e didáticos, para que essa informação seja massificada. E aí a rádio também é um veículo fundamental, porque observamos que é realmente o veículo mais ouvido em termos de comunicação aqui em nossa cidade, envolvendo e chegando próximo da população rural, das pessoas que vivem no distrito. Então, teremos as reuniões organizadas com a minha participação, com a nossa equipe técnica, para orientá-los durante todas as etapas, e teremos meios que serão veiculados na imprensa local. Já conversamos ontem com a empresa que faz parte desse trabalho, para tentar viabilizar, tão logo tenhamos as providências já viabilizadas, essa comunicação chegar até ele. Socializar o que fazemos é super importante. Não podemos legitimar um processo que fica no gabinete do secretário, da secretária. É necessário que a comunidade saiba. E quem é a comunidade? Por que nós existimos? Qual é a finalização do nosso trabalho? Qual é a finalidade do nosso trabalho? É chegar ao quê? Educação de qualidade para todos. Então, o aluno, como nós trabalhamos com a faixa etária ainda de crianças, precisamos ter essa interlocução com os pais. E essa é uma proposição que nós pretendemos desenvolver tão logo as questões estejam mais definidas. Secretária, recentemente foi veiculado nos meios de comunicação, né, a informação de que a senhora teria tido alguma pendência com o Tribunal de Contas, mas nesta semana, na última segunda-feira, a Secretaria Municipal de Comunicação, inclusive, encaminhou à imprensa uma certidão negativa, né, de contas desaprovadas, inclusive colocando que a situação da senhora estaria de fato regular junto ao Tribunal de Contas. Queria que a senhora explicasse um pouco a respeito disso, porque a senhora foi chamada em 2009 para prestar esclarecimentos, mas o que parece, de acordo com a certidão que a gente tem em mãos aqui, não tem pendências no momento, né? Teve, vamos dizer assim, pontos levantados no relatório de atividades dos anos que eu estive na Secretaria de Educação, que levou a uma posição inicial do tribunal nessa direção de desaprovar. Surgiu esse fato aí pontual em um veículo de comunicação local, e nós achamos melhor socializar para todos a informação, para evitar exatamente especulação tão desnecessária, né? Fora de época, já ultrapassada, já vencida, com a certidão negativa do Tribunal de Contas, que exatamente o efeito positivo de que não tem nenhuma pendência, nem na universidade, como fui reitora, portanto, um órgão público, e nem na Secretaria de Educação, como você citou bem. Então, a opção exatamente da comunicação do governo foi exatamente evitar especulação, mostrando a verdade. Olha, a gente ganha muito, é por isso que eu digo, o programa aí de vocês tem essa qualidade. A gente ganha muito veiculando sempre a verdade.
E ao trazer um esclarecimento dessa natureza, nós achamos melhor, mesmo sendo já ultrapassado 11 anos depois, já ter todo um histórico de percurso totalmente de liberação, sem nenhum ônus para mim, tudo muito tranquilo, graças ao bom Deus e à boa conduta e ao bom governo que eu integrei na época, de ter as coisas muito bem esclarecidas. É importante o esclarecimento, a transparência do que você faz, a clareza das informações, para não gerar nenhum tipo de especulação maldosa e também distorcida, né? Às vezes a veiculação acontece porque não se tem conhecimento, por isso a opção de divulgar e dar conhecimento do que tem corretamente, do que é efetivamente a realidade. Bom, secretário, para a gente encerrar, recentemente o comentarista político Humberto Cedrais, quando analisava a contratação da senhora para o cargo de secretária de Educação do município, falava que a senhora nos últimos 10 anos não teria tido tanta experiência, né? Embora tenha tido uma larga experiência no passado, nos últimos 10 não tanta experiência com o segmento da educação pública. Aí a pergunta que eu faço, procede isso e qual o caminho que a senhora tomou nos últimos 10 anos, conforme foi falado pelo Humberto Cedrais? Eu vi informações e comentários a esse respeito, e Humberto, primeiro, é uma pessoa que eu admiro muito, sobre que ele até disse que eu sou empresária de educação. Humberto, você tem que ter esse seu poder de expressão, essa força da sua palavra vai se tornar realidade um dia. Mas não fui empresária ainda não, já trabalhei com vários grupos de empresários, mas nunca deixei a educação pública, eu deixei de ter cargo na esfera pública, mas sempre trabalhei na montagem de plano municipal de educação, na consultoria a vários municípios, na organização do programa de formação de professores, na formação continuada de gestores em vários municípios. E sempre muito próximo da discussão, inclusive no último período, com o ensino remoto. E implantando lá em Salvador, na escola pública do Rotary, são 2 unidades, criando um centro integrado de educação profissional em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Então, o meu envolvimento, construí o termo de referência, fizemos todo um trabalho muito bonito, vai ficar realmente algo muito inovador, que poderá servir de modelo para todas as demais escolas públicas, como tem aqui em Feira, em várias cidades vinculadas ao Rotary. Então, esse meu envolvimento, que ele fez uma abordagem, é porque ele não tenha sentido muita oportunidade de conversar comigo, de estar perto, deve ter acompanhado alguns informes que às vezes saem nas mídias sociais, mas eu acho que essa é uma outra informação que precisa ser esclarecida. Amigo Humberto, se estiver ouvindo aí, amigo, muito obrigado pelas referências que você faz sempre a meu respeito. É desafiador quando a gente tem cada vez mais esses desafios à frente. É certo que cargo público eu não tive mais, mas vinculação à esfera pública eu nunca deixei de ter, a partir dos trabalhos que eu desenvolvo como consultoria. Tem inclusive uma consultoria educacional que só trabalhava com órgão público, recentemente, que foi que eu fechei, mas continuo desenvolvendo. E esse trabalho que eu falei aí com a escola pública em Salvador, de fazer a fusão das 2 unidades, e agora nós estamos em andamento, em pleno andamento. Secretária Anaci Painha, a gente agradece imensamente a disponibilidade da senhora falar conosco, deseja sucesso à frente da pasta da Secretaria Municipal de Educação. Assim que o nome saiu, eu falava aqui no programa, inclusive, que era um nome de peso no governo Colbert Martins Filho, uma pessoa que tem muita experiência, né, como reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, secretária estadual de Educação, secretária municipal de Educação em outra oportunidade também, e que essa experiência, essa bagagem que a senhora traz acumulada com o tempo, né, com a experiência, seja utilizada em prol da educação de Feira de Santana num momento tão delicado que a gente vive, que a gente precisa de fato de uma Secretaria de Educação muito ativa, uma Secretaria de Educação muito, eu diria até que criativa nesse momento, né?
para passar por essa dificuldade e fazer 2 anos letivos em um, para que o prejuízo não seja maior para o anulado por conta da pandemia. A gente agradece a disponibilidade, desejo um ótimo dia para a senhora e sucesso. Muito obrigada, agradeço a você e a todos os ouvintes, sempre às ordens. A bagagem que eu tenho é grande, mas a mala tem que incorporar novos elementos, nova realidade, para que tenhamos a condição de fazer, desenvolver as ações compatíveis com o momento que vivemos, com o contexto que estamos e com a localidade que vivemos. Há um interesse muito grande do nosso gestor, o prefeito também, de viabilizar todas as condições. Isso é muito bom e a quem eu agradeço também pelo convite que foi formulado. Muito obrigada a você e a todos aí que integram a produção do programa e a todos os ouvintes. Muito obrigada. Um bom dia. Conversamos então com a secretária municipal de Educação, professora Anaci Paim,